E aí pessoal, tudo bem? Elton aqui, mais um Bicast sendo produzido, episódio 11. E eu e o Anderson viemos aqui em loco para apresentar um lugar incrível aqui de Campinas, uma das melhores e referências de academia de Campinas, que é a Academia Olympus. Está aqui situada no Parque Industrial em Campinas, uma referência aqui de academia para a cidade. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais antes de falar com os gestores. E Elton, que estrutura, hein? Aqui são mais de 1.500 metros quadrados, estacionamento para 50 carros. Aqui eles têm também mais de 100 equipamentos entre cardio e musculação. Então estão abertos todos os dias, hein? Então sem desculpa para não vir treinar. Anderson, muito bacana, cara. Ela foi fundada em 2017 e é reconhecida por oferecer uma experiência fitness excepcional, com um compromisso inabalável com a qualidade em todos os aspectos. A Olympus Academia conta com os melhores equipamentos do mundo, como a Hammer, a Cybex, Life Fitness, Cimerian, garantindo que os seus treinos sejam eficientes e eficazes. O grande diferencial da academia está no alto padrão de qualidade em equipamentos, estrutura e atendimento. As instalações modernas e espaçosas foram projetadas para proporcionar conforto e motivação durante os treinos. Além disso, a equipe é altamente capacitada, oferece um atendimento personalizado, adaptando os programas de treinamento de acordo com as metas individuais de cada aluno. E para chegar nessa meta, Elton, professor aqui é o que não falta, viu? São 7 professores no total, sendo que 4 são no horário de pico. Então, sempre que o aluno tiver uma dúvida, vai ter sempre um professor aqui para auxiliá-lo. Então, bora lá bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre a gestão da academia? Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Hoje, dia 1º de junho, estamos com convidados especiais, né, parceiro? Muito mesmo. Mais que especiais porque são os gestores da academia, né? Exato. Vocês conferiram aí a estrutura da Olympus e agora vamos bater um papo com eles para entender como é que faz para gerir toda essa estrutura gigantesca, né? É verdade. Bem-vindos. Felizes por ter aceito o nosso convite aqui para a gente conversar. Muito bom. Lineker e José Luiz, gestores da Olympus Academia. Muito obrigado aí pelo convite, Anderson, Elton. Vai ser um prazer aqui falar sobre gestão de academia. Tem bastante coisa que dá pra gente falar, muitos mitos que a gente pode quebrar, né? Muitos medos que as pessoas têm sobre academia. Legal. Né? E também vai ser um papo muito produtivo para quem é gestor de academia. Vamos falar sobre dicas, estratégias que a gente usa no dia a dia, né? Para que consiga os gestores alavancar e potencializar cada vez mais esse mercado que não para de crescer, né? Muito bom. E essa é a nossa missão, porque o Bicast, ele surge de reuniões que nós tínhamos com os nossos clientes, né, lá na Biconte, né, nós somos uma contabilidade 100% digital, e aí muitas ideias e dicas e sugestões iam acontecendo nessas reuniões com os clientes, e eu falei, poxa, isso aqui tem que sair das portas aqui da Biconte e tem que chegar para mais pessoas, né? Então a forma da gente trazer essas informações é trazer os gestores aqui, os nossos clientes, né, ou personagens, ou figuras públicas, né, aqui da nossa cidade, para a gente dar mesmo ideias e sugestões para que os empreendedores consigam colocar em prática, né? Mas antes da gente começar o papo com eles, vamos falar um pouquinho da Biconte, que é a empresa que está por detrás do Bicast. Por detrás do Bicast surgiu essa nossa ideia de criar um podcast mesmo, né? Hoje a gente conta com o apoio do Duca Studio Podcast, da Koala Digital, que é a nossa produtora, né, fazendo esse projeto acontecer, né? Mas a Biconte é uma contabilidade 100% digital,
hoje atende o Brasil inteiro daqui de Campinas, né? Hoje nós temos sistemas de gestão financeira já integrado com a contabilidade, então a gente ganha tempo de toda essa comunicação com o cliente, né? Nós já damos uma plataforma para que o cliente faça a gestão do negócio dele inteira, estoque financeiro, contas a pagar, contratos, contas a receber, tudo já conectado, e ele consegue fazer com que a gente ganhe tempo na parte do valor da contabilidade, que é saber se o cliente está tendo ali uma boa gestão financeira, se ele está conseguindo gerir bem o seu fluxo de caixa, a agilidade nos processos, né, de cobrança de inadimplência. Então, o nosso foco na Bicont é fazer isso, né, fazer com que o cliente ele se preocupe com o negócio dele. E essa questão mais burocrática, que é a parte da gestão financeira, do negócio, a gente já consiga dar um follow-up, um feedback mais rápido para ele. Por isso que a gente consegue hoje atender daqui de Campinas o Brasil inteiro, né? Trabalhando de forma 100% digital e um ponto importante, Anderson, é dizer que é humanizada, né? Porque quando se fala uma contabilidade digital, o pessoal ainda acha que é um robô, né? É um monte de sistemas lá, ainda mais agora na inteligência artificial, né? Mas a gente não, nós temos colaboradores especialistas ali na implantação e no suporte dos nossos clientes para tudo que eles precisam. Então, 100% digital para o Brasil inteiro, e por estar no digital, a gente não fica perdendo tempo digitando documento. Exato. Então, a gente consegue estar aqui conversando com os gestores e trazendo dicas para os nossos telespectadores. Eu até brinco que é inteligência natural, né? Não é inteligência natural. São pessoas ali. São desafios e o mais legal, Anderson, a gente vai adaptando, né, a necessidade do nosso sistema, do que a gente precisa para a realidade de cada cliente, né? Então, hoje a gente atende todos os segmentos de serviços, comércios e também profissionais, né, infoprodutores, profissionais da área da saúde, oficinas, escolas, academias. Então, hoje a gente consegue atender todos os nichos de mercado de uma forma 100% digital. Top, né? É isso, top. É isso. Isso Vamos lá. É muito bom porque numa academia você tem geralmente o dono de academia é o personal que sempre sonhou em ter uma academia. Exatamente. Né? E aí o cara ele sabe tudo de treino, tudo de máquina e não sabe nada da parte financeira. Uhum. E aí vocês entram para complementar isso. Ele. Exatamente. Fala, fica tranquilo, a gente vai gerir seu negócio aqui nessa parte, você faz o que você sabe fazer, a gente sabe o que a gente sabe fazer. Exatamente. Você acha que esse foi um dos motivos de ter casado tão bem a sociedade de vocês? O Zé Luiz fazendo administração, você na parte... Exatamente. Nada é porque de ter uma reunião como essa, por exemplo, tá? De criar uma ideia, de você avançar no mercado. E hoje, para você ter um empreendimento, pode ser, por exemplo, como uma academia, você tem que conhecer o terreno que você pisa, a localidade, fazer um estudo sobre aquilo. Tá? A necessidade que a empresa, que o bairro oferece e precisa. Então, eu acho muito importante você alinhar primeiro esse conhecimento, tá? Abranger muito isso, para depois você desenvolver esse projeto de academia. Então, são várias reuniões, são projetos com equipe, projeto com a coordenação, projeto da montagem, tá? Então, enfim, hoje você empreender e ter uma equipe, e ter uma empresa, não é apenas mandar. Você tem que comandar, isso que é importante. E esse comando parte sempre dessa administração contínua, é todo dia. Todo dia, abriu a academia até fechar, você tem que ter uma atenção contínua com isso. E esse desenvolvimento faz parte do quê? Administração, coordenação, recepção, vendas, tá? Legal. Tudo isso. Legal. Então, é um pacote. E esse pacote é determinante para o sucesso. Tá? Sensacional. E faz muito sentido, né? Porque ontem a gente produziu o conteúdo lá, os vídeos, né? As imagens lá da academia. Eu fiquei admirado com o tamanho da academia, com a qualidade dos equipamentos, com a estrutura que vocês já conseguiram implementar lá. Eu acho que isso é o sacrifício aí de longos anos, né, desses anos. Mas teve um ponto importante que o Zé Luiz comentou na nossa reunião pós-gravação dos vídeos, Anderson, que ele falou assim, ele falou em números, né, mas algumas milhares de alunos já passaram e estão ainda na carteira da academia, né? E para ter tudo isso, cara, tem que ter uma boa gestão, né?
Não adianta pensar somente ali no operacional, no dia a dia da academia, se você não tiver uma boa gestão ali estratégica do seu negócio, financeira, né? Com a gestão mesmo do treinamento dos colaboradores, né? Então, olha, por tudo que eu vi lá, parabéns para vocês. Obrigado. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Aqui a gente se complementa muito, muito mesmo, cara. Porque é o seguinte, a gente tem o meu pai, que ele faz toda essa parte financeira junto com a minha irmã, que também é nutricionista. Legal. Os dois adoram números, então eles ficam com toda essa parte recepção, matrículas, vendas, promoções, tudo isso eles que cuidam. E eu cuido de tudo que é da recepção para dentro. Legal. Então tudo que é parte técnica, aí é comigo. E cada um de nós temos uma personalidade diferente. Então eu sou uma pessoa muito mais fechada. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de dar aula. É um professor. Eu sou um professor, eu sei que eu nasci para ensinar e para dar aula. E ele nasceu para falar com as pessoas. Ele nasceu para ele pegar aquela pessoa que está mais descontente, brava, enfurecida e trazer para perto dele e falar assim, não, fica calmo, e a pessoa começa a gostar de tudo. Ele transforma ela. Eu já não tenho esse feeling, né, essa acurácia de... Por exemplo, se a pessoa ela vem falar alguma coisa para mim de criticar, eu já começo a ficar meio puto, eu não brigo com a pessoa, mas eu não quero trazer ela para perto de mim. Ele não, ele é o contrário. Então, e como eu sei que numa empresa nós precisamos trazer as pessoas para perto da gente, não é só virar para o aluno e falar assim, você não tá gostando? Sai daqui. Não funciona assim uma empresa. Então, tudo que tem que resolver com problemas de reclamações e tudo mais, ele cuida. Tudo que é da parte técnica, então, aluno que, putz, cheguei, o meu médico falou que que eu não posso fazer agachamento livre. Meu médico falou que eu não posso fazer isso e aquilo. Eu vou avaliar a lesão da pessoa, eu vou avaliar o diagnóstico do médico e eu vou, embasado cientificamente, orientar a pessoa e falar, olha, o que o seu médico falou faz sentido, a gente consegue atender você, o que o seu médico falou não faz sentido, então nesse caso eu ensino a pessoa o porquê que não faz sentido, eu dou confiança no meu trabalho, falo, olha, não faz sentido por causa disso, eu ensino o embasamento, a pessoa. né? Com embasamento, exatamente. Tá? Legal. E muitos médicos acabam aterrorizando a vida da pessoa, né? E aí a minha função lá é justamente tranquilizar. E a gente se casa muito bem, porque sempre que aparece alguém com algum problema, ele não vai tentar resolver. Ele vai passar para mim. Sempre que alguém chega com essas reclamações muito, né, às vezes agressivas mesmo, eu nem vou resolver, porque eu sei que a melhor pessoa para resolver é ele. Então, assim, é cada um no seu quadrado. É você saber para que você serve e saber que você não é um super-herói que vai fazer tudo lá dentro bem feito. Não dá para abraçar o mundo, né? Não dá para abraçar o mundo, exatamente, tá? Então, e é isso daí que a gente consegue, que vai fluir na relação. E a Raíssa, ela fica na parte de gestão lá, do pessoal das meninas da recepção, né? A Raíssa, ela às vezes, quando a gente tem algum problema que a gente, às vezes, não consegue nós dois resolver, quando a gente vê que tá em dois extremos, ela é o ponto, o neutro ali que vai... Galera, vem cá, vamos, razão, né? Vamos pensar direito, né? Então, assim, eu acho que a gente flui muito bem lá dentro. Muito massa. Eu sei que sua vida como empreendedor, Zé, não começou na academia. A academia inaugurou em 2017? 2017, isso. Eu sei que você já tem muitos anos lá atrás como empreendedor, né? Só pra gente tentar fazer um link e entender como que você já chegou pronto, entre aspas, né? Pra gerir ali um negócio. Como começou sua vida empreendedora? Eu comecei com vendas, eu acho importante isso. Vendas, ela te abre um campo de visão incrível, trabalhar com vendas, tá? Então, você consegue olhar para os negócios de uma maneira diferente. E aí, você tem tem uma essência em vendas que é desafio. Você desafiar a vender alguma coisa, tá? Então, esse desafio já é um passo que você tem para montar alguma coisa, o seu negócio. Então, eu comecei com restaurante, eu tinha 20 anos. E fiquei com o restaurante 11 anos. Então, isso te dá uma essência de atendimento. E tá? acho que a galera mais antiga vai lembrar do restaurante que era famoso, né? Estaleiro Chopp, exatamente. E então, você... Ele te chamou de antigo, né? Ele te chamou de antigo. Ele falou, o pessoal mais antigo igual você. Essa semana eu conheci uma pessoa que frequentava lá. Incrível, uma coisa muito bacana, né? Você receber elogios de um tempo que passou. Aquele senhorzinho de 80 anos. Mais ou menos. Na minha época era jovem. Na minha infância eu ia lá, eu barbudo, já com barba branca, né? Então,
depois você começa a olhar, vislumbrar outras coisas, outros negócios. Isso é que é empreender. Mas aquilo que eu falei, empreender é aceitar desafios, tá? Então você acredita no seu potencial, naquilo que você quer. Não é fácil, tá? Empreender, mas Não é fácil. se você tem uma visão para o negócio, ouve aquilo que a razão, ouve seu coração, a emoção e parte para cima. Se você ficar parado, não vem no seu colo, não. Tá? Exatamente. Depois disso, eu já então na área de restaurante, eu empreendi para o buffet, que está dentro da área, tá? Próximo. E aí o sucesso foi maior ainda, porque você já tem experiência para trabalhar com isso. Tá? Então foram anos trabalhando com corporativo, né? Atendendo empresas. E quando já começou com a Raíssa como nutricionista, né? Trabalhando comigo dentro do buffet. O Lineker se formando, então surgiu a ideia da academia. Não era um projeto que eu tinha, mas era de repente mais um empreendimento. Exato. Vamos fazer? Vamos. O que é? Mais um desafio. E aí que realmente é desafiador. Porque você tem que procurar uma área, tem que conhecer o local, como eu falei, o espaço, o bairro. E aí começamos, então, esse projeto, tá? Alugar um espaço, já tem um espaço para você poder formar toda a academia. Então, o Lineker, que viu toda essa parte de logística, né, de equipamentos, então você tem que comprar tudo, desde o equipamento, organizar a equipe, formar a equipe, tá? A adaptação da estrutura. Conceber equipe, exatamente, entrevistas né, eu lembro que foram 20 pessoas selecionadas, tá? Então foram várias seleções para chegar nos 20 professores, recepção, vendas, limpeza, segurança, então é uma equipe muito grande. E para isso requer também o quê? Lógico, você desenvolver o local. Você aprimorar aquilo que você já tem, tá? Então a reforma é muito grande e fazer uma reforma de acordo com a necessidade da academia, de equipamentos, né? Pronto, aí o desafio acontece. Abriu a academia, aí pronto, já é um outro problema que você tem para gerir tudo isso. E da primeira conversa de que vamos abrir uma academia até de fato o dia da inauguração, você lembra quanto tempo foi isso? Foram 6 meses de reforma, 6 meses de reforma grande, tá? Porque você adaptar o prédio àquilo é importante, né? E aí requer tanta coisa, arquitetura, pintura, enfim, fazer essa adaptação dos equipamentos, o layout, importante. Verdade, o layout do foi equipamento. Um ano. Né? Não, foram 6 meses. Não, foi 6 meses de reforma. Mas exatamente. até você começar a ir atrás disso. Porque primeiro você tem que entender um pouco. Eu estou saindo de uma área de buffet, por exemplo, para uma área de academia, totalmente diferente. Contabilidade é um pouco parecida, mas o negócio é diferente, né? Então você tem que conhecer primeiro, né, de toda essa área para você poder se aprofundar e poder comandar. O comando é importante, que eu falei, tá? Então você tem que entender bastante. E realmente foram meses, né, para fazer essa adaptação. E o projeto, depois que você inaugura, né, que você abre, aí você realmente sente o calor de toda aquela responsabilidade, porque até então você está planejando, você está reformando, está acontecendo uma coisa, depois você vê que o projeto é realmente grande, é desafiador e, logicamente, com toda a equipe que tem que ser muito bem qualificada. Tá? Deu uma assustada quando viu tudo aquilo ali pronto já, você fala, agora é com a gente. Eu acho que nem deu tempo de assustar, falar a verdade, não, foi você te empurrarem e você não pode parar, senão vão te atropelar. Então você tem que realmente puxar a equipe, você tem que ser o primeiro ali para puxar tudo, tá? O empreendedorismo é isso, é você aceitar o desafio e estar preparado, porque nesse tempo todo que eu passei por vários pacotes econômicos, então aquilo vai te auxiliando, vai te ajudando, vai te moldando, vai fazendo com que você tenha decisões, né, importantes, porque, por exemplo, pandemia, um exemplo. É um tópico. O que você vai fazer? Perdemos 80% dos alunos da pandemia. Sim, e tudo fechou, né? Exato. Antes da gente, como que estava a academia antes da pandemia? Vocês já estavam estruturados ali, conseguindo já ver um futuro, às vezes, de abrir uma segunda unidade ou de uma reforma, enfim, de melhorar o espaço? Ou vocês ainda estavam pagando? Na verdade, a gente estava assim, curtindo, né, o negócio primeiro, tá? Para falar. Então você vislumbra aquilo, você tem um projeto e você está chegando perto do seu ideal.
Para depois você, de repente, falar... Muita gente hoje pergunta, poxa, a Olympus é uma franquia do jeito que ela é. Então, nós idealizamos aquilo. Não que fosse, o projeto nosso é ter franquia. Pode até ser, realmente, tá? Pode acontecer isso. Porque eu queria falar de um detalhe, né? Que nos levou, na verdade, a essa excelência, tá? Você só leva a excelência de algo se você realmente focar naquilo. Você tem que viver aquilo, tá? Não é apenas abrir. Não é apenas chegar às 6 horas da manhã, abrir a academia, não. Você tem que ficar das 6 às 10 focado ali com uma equipe toda, uma equipe grande, e focado nos detalhes. São os pequenos detalhes que fazem uma diferença. Então, quando eu trouxe do restaurante, quando eu trouxe do buffet, essa excelência de atendimento, eu acabei levando isso comigo. Então, na verdade, a gente vamos falar assim, entre aspas, chato lá dentro, porque tudo tem que ser perfeito. O que a recepção vende tem que acontecer durante os 365 dias para o aluno renovar. E hoje nós temos a grata satisfação de terem milhares de alunos centenas de alunos, né? Hoje que têm a matrícula na academia e que renovam. Então, esse para nós é o importante. Não é apenas a venda. O empreendedorismo é isso. Não é apenas o começo. Você tem que chegar, bater aquela meta que você projetou. Então, isso que acontece. A satisfação do aluno, depois do final do ano do contrato dele, ele conseguir renovar. Ele renovar, ter satisfação de renovar. E acho que esse é o melhor feedback para entender que tá tudo dando certo, né? O aluno ir lá e renovar e ficar mais um ano. A venda, ela é importante, mas ela não é tudo, né, no negócio, né? Um exemplo, a Apple, se não vender, ela quebra. Eu falo isso sempre. Se não vender, ela quebra. Mas o que mantém a venda é ela atender a necessidade do cliente. Se ela não atende a necessidade do cliente, ela não vende, ela vende uma vez só. Por né? isso que eu falei que você tem que projetar para um ano aquele aluno. Então, ele entrou, ele é importante para nós durante um ano todo. E se você não, de repente, a academia não tivesse aquele suporte durante o ano, o atendimento dos professores, a coordenação, a administração, tudo aquilo acontecendo, o aluno sai. Ele abandona a academia. É o que acontece muito hoje por aí. O aluno abandonar. Então ele vai com objetivo, ele mesmo, na verdade, esquece dele, ele abandona o aluno. Então, se você não estiver em cima para fazer ele chegar naquele objetivo, ele não renova. Aí, não renovando, o seu projeto de empreendedorismo, ele acaba afundando, né? Então, você tem que olhar para aquele seu negócio. Dá para ter outras coisas? Dá. Porque quando você projeta, tem aquele projeto e tudo dá certo, você tem ali na mão a empresa, você tem que olhar como se fosse, tem que estar na sua mão todo dia, você olhando para ela e cuidando dela. Você não pode abandonar. Sim. Aí você consegue empreender mais e mais ainda, tá? Mas sempre com qualidade. Sempre com uma equipe perfeita. Não é, você que faz, não, a academia hoje depende de mim, não. Depende só do Nico, não. Ou só da Raíssa, depende de todos na academia. Todo, que a equipe é grande. Então, você olhar para a sua equipe, você oferecer tudo que é melhor para ela, para que ela possa refletir isso para o aluno, é importante, tá? E eu vejo que o pessoal fala bastante que um dos diferenciais da Olympus é o atendimento, o atendimento dos professores e tudo mais, né? Perfeito. Que isso às vezes o pessoal não vê nas outras academias de franquia e tudo mais. Como que funciona o esquema de professor? Quantos professores são ali? Como que é o planejamento do coordenador? Tá, beleza. Bom, lá nós temos 8 professores por enquanto, né? Contando com a única professora que a gente tem de ginástica, que é o Bruno, né? Nós temos 2 professores de manhã, um de tarde, já estamos para inserir mais um outro professor de tarde, né? E temos 4 professores de noite, né? A conta que a gente faz, ela é sempre de decidir quantos professores a gente vai colocar em cada período, é sempre um combinado de feedback dos próprios professores, dos próprios alunos, que a gente tem a oportunidade deles darem feedbacks. Então, eles falam, olha, tá faltando, por exemplo, a gente vai colocar um professor de tarde, porque alguns alunos tiveram a liberdade de vir falar com a gente, deixar feedback nas caixas que a gente tem lá, de que, olha, de tarde já tá ficando apertado para a professora. Então, esse é o interessante também. Eles não falam assim, a professora é ruim. Eles enxergam que, nossa, tá lotada, ela não tá dando conta. Aí eles dão esse feedback pra gente e a gente tem um sistema de agendamento de treino. Então, nossos alunos, eles agendam para passar o treino com nossos professores. E aí, eu fico sempre de olho na agenda dos professores para ver quantos alunos eles passam treino por dia.
Então, se eu vejo que os professores estão saturados de alunos nos dias, eu entendo que, porra, eles estão lotados, eu preciso de mais alguém, porque eu sempre quero trabalhar com folga. Eu não quero que eles trabalhem sempre na margem, assim, no limite do atendimento. Sempre tem que ter folga, né? E aí eu consigo pegar todos esses parâmetros, então, a agenda que a gente tem, o feedback do professor e o feedback do aluno, para saber se a gente coloca mais pessoas ou não lá dentro, né? E só complementando o que ele falou, ontem você comentou, que eu acho legal repetir, como você comentou em off pra gente, é que os professores, quando vão montar treino, eles vão pra uma salinha, Isso. né? Explica pro pessoal como é que funciona. Eu vou explicar a logística nossa desde o começo até o final, tá? Por exemplo, o aluno ele chega hoje na academia, ele vai fechar a matrícula com a gente, e aí imediatamente ele já é agendado uma avaliação com ele. Então, por exemplo, em qualquer academia que você for, você chega lá, fecha o contrato e a recepcionista ela vai te levar imediatamente para qualquer professor, você vai ser atendido imediatamente e vai ter um treino na sua mão. O professor vai fazer meia dúzia de perguntas para você, depois disso ele vai ter que dividir a atenção sua com mais 3, 4 alunos que ele estiver atendendo, mais fora os 30, 40 que estão na sala de aula, né? E com essa meia dúzia de perguntas ele elabora o seu treino perfeito. É muito difícil de você acreditar que uma pessoa que faz meia dúzia de perguntas genérica, dividindo a atenção com mais 30, 40 alunos na sala de aula, vai conseguir se concentrar e montar um bom treino para você. Pode ser um ótimo professor, pode ser um cara muito expert no assunto, mas ele não vai conseguir focar 100% e entregar o melhor dele nesse treino. A chance dele cometer algum erro no seu treino é muito grande, entendeu? E isso tira totalmente a individualidade. Aí ele vai lá, coloca você na esteira por 10 minutos, enquanto isso você fica ele monta o seu treino rápido e ele passa um treino genérico para você. Lá na Olympus é o seguinte, alguns alunos reclamavam disso no começo, então, vai ter que agendar a avaliação, depois vai ter que agendar, passar o treino. Tudo isso é para a gente conseguir realmente dar um atendimento muito personalizado para o aluno. Legal. Então pense comigo, você chega, a gente vai agendar a sua avaliação para o dia seguinte. No dia seguinte, com o professor que vai montar seu treino. Perdão. Tá. Perdão. Então, você vai chegar, vai fazer a matrícula, vai agendar a sua avaliação. O professor que vai montar o seu treino, ele vai receber você, vai levar numa sala, onde ele vai sentar numa mesa com você, igual uma consulta mesmo, né? Sim. E ele vai fazer... São cerca de umas 14 perguntas que ele vai fazer para você para tentar te conhecer seus objetivos, sua rotina, suas individualidades. Não são perguntas genéricas, são específicas pro treino. E ele vai mostrar a estratégia que ele vai usar com você, e fora a avaliação de bioimpedância que ele também pode fazer com você para avaliar sua composição corporal. Feito isso, ele vai agendar uma passagem de treino com você. E lá a gente tem uma regra de cada professor só pode passar no máximo 3 treinos por hora. Então, se ele for dividir a atenção dele com mais pessoas, vai ser no máximo 2 pessoas. E não, quando eu estagiava em academia, eu já cheguei a passar 10 treinos de uma vez. Eu tinha na minha prancheta 10 treinos. Como que eu vou atender bem as 10 pessoas? Eu posso ser um bom professor, e eu sempre fui um bom professor, sempre gostei de ensinar, mas eu não consigo atender bem 10 pessoas. É surreal. E aí, como eu já errei muito na outra academia que eu trabalhei, nessa eu falei assim, meus professores não vão passar por isso. Então eu desenvolvi todo esse sistema que consegue dar uma qualidade de trabalho muito superior para os meus professores. Então, o aluno vai ser bem atendido, o professor não vai se desgastar, ele não vai chegar no final do dia morto porque atendeu um monte de pessoas, e todo mundo sai ganhando, entendeu? O problema disso é que acaba demorando ter esse delay. O aluno tem que agendar a avaliação, tem que agendar o treino. Então, às vezes rola um delay de uma semana para ele de fato estar treinando. Mas é só no primeiro treino isso, entendeu? Né? Então eu falo pro o alicerce para que ele depois consiga alcançar o objetivo dele, né? Porque depois ele vai agendar com o professor direto a troca de treino. Mas uma coisa, o Lineker, eu falo isso muito com os clientes quando vão abrir um CNPJ. Não é só abrir o CNPJ na junta, na receita e vou ganhar dinheiro. Cara, se você não tiver o PPP, que é você ter ali o seu propósito, o seu processo
e as pessoas alinhadas ao processo e ao propósito, cara, nenhum negócio vai prosperar. Não vai, cara. Não, então eu acho que é isso, quando você fala, não, porque o professor segue aqui e tal, isso está falando de processo, né? Você está falando de propósito. Você consegue colocar as pessoas alinhadas no seu processo e fazer o seu processo funcionar conforme o seu propósito. Então, eu acho que o maior diferencial de vocês é isso, né? É o propósito que está na cabeça de vocês e vocês conseguiram implementar no processo e nas pessoas. Né? Tudo isso, todo esse sistema na academia, várias coisas lá dentro, elas só acontecem do jeito que elas acontecem porque eu treino. Eu vivo aquilo. Então, se você vai abrir... Você vive, né? Eu vivo aquilo, é a minha vida. Se você vai abrir... Então, por exemplo, você tem um dono de academia que administra a academia e nunca treinou na vida. Se ele não tiver alguém na base da gestão dele que vive aquilo, as decisões que ele vai tomar lá, elas vão ser erradas. Vou dar um exemplo. Às vezes ele quer dar algumas ideias, porque ele não treina. Às vezes ele quer dar umas ideias na parte de musculação. Então ele foi lá e colocou Mas nem a esteirinha lá, não faz uma esteirinha, uma caminhadinha... Eu não mais dá ou menos. tempo, viu, academia? Aí ele vai lá, ele foi colocar um pino nos anilheiros para ficar mais esteticamente bonito. E ficou mais esteticamente bonito. Mas eu dou aula o dia inteiro, eu vou tirar as anilhas, fica pegando na anilha. E é um saco. Isso, você faz uma vez, faz 3 vezes, aí eu fui lá e tirei. Então, esteticamente, na visão dele como gestor ficou melhor, mas na prática não ficou funcional, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu falei, novamente, a gente acaba se casando na gestão. E aí, essa vivência prática de eu, como professor, não querer deixar meus professores trabalhar nessas condições, de ter que atender várias pessoas ao mesmo tempo, a gente desenvolveu esse método, né? Por exemplo, a escolha de fazer avaliação. Eu não me sentia bem em fazer meia dúzia de perguntas genéricas, né? Na outra academia que eu trabalho tinha atrás, assim, 6 perguntinhas genéricas para você fazer pro aluno. Eu não me sentia bem, porque eu sabia que não era completo. Eu podia melhorar. Pode melhorar isso, entendeu? E a gente desenvolveu esse método lá na academia, certo? E então tudo isso, no final das contas, o resultado que dá é que você tem um serviço completo para o aluno, que no final vai fazer a diferença, e nenhuma academia trabalha dessa forma. Hoje em dia eu sei disso porque eu converso com os alunos, eles falam, nossa, mano, eu fui em tal academia, eles não fazem isso, nem metade disso, entendeu? E eu acho que é casa essa... Muito legal. O Lineker, nos últimos anos, o mundo fitness aí vem com várias tendências, né? É a tendência do CrossFit, a tendência das grandes academias aí, com grandes investidores que vão lá e montam aquilo que é esteticamente muito bonito, mas não sei se é funcional e importante para os alunos. Como que vocês enxergam essas tendências e aplicam isso para o benefício do aluno? Porque eu acho que o propósito de vocês é olhar para o aluno, no individual, né? É diferente dessas grandes redes que pensam mais na questão mais da recorrência ali, de ter um fluxo de caixa e uma estética bonita. Eu achei admirável, cara, o padrão e a qualidade dos equipamentos de vocês lá em loco, tá? Eu já treinei no passado, eu gosto, e eu vi a qualidade dos equipamentos que a gente encontra só em academias de nível A, que a gente chama assim, né? E vocês conseguiram trazer isso para uma realidade, cara, pro bairro, né? Para ser acessível. E como que vocês enxergam essas tendências, sabendo que vocês se posicionaram mesmo de trazer o que é de melhor lá pro público e fazer com que eles entendam que vocês não competem, lógico, com essas franquias, com essas grandes redes que querem vender assinatura. Como que vocês mostram essas tendências e casam isso pro seu aluno? Beleza. Bom, falar de estrutura, né? Então aqui no Brasil, desde muitos anos atrás, nós tínhamos as empresas que dominavam o mercado referente à estrutura de padrão nível de importados, equipamentos importados, era a Bodytech, Companhia Atlética. Aí, antigamente a Bodytech era a Fórmula, né? Ainda tem algumas cidades a Fórmula. E aí, em Campinas veio a 24 Horas. Né? Veio a 24 Horas, seguiu o mesmo padrão. Então, foi lá no Taquaral, no Cambuí, montou a academia.
E depois veio as low costs, né? Então, são academias normais, assim, de estrutura alta, preço alto. Aí veio a Smart Fit, que montou, e a Blue Fit, que são academias com a mesma estrutura, o mesmo padrão, só que uma mensalidade muito baixa. Só que sem atendimento, né? Não é segredo para ninguém que essas academias não conseguem ter uma demanda de atendimento boa, né? Porque é um preço muito baixo, né? Mas é uma estrutura padrão A. E aí você veio as academias, então essas daí são academias low price, que tem um baixo preço, só que não significa que é um baixo custo. As pessoas, elas se confundem, né? Você tem a academia low price, que é um baixo preço, mas um custo alto operacional. Então a estrutura de uma Smart Fit está sempre em shopping, ela é um gasto alto mensal. Ela se paga no volume, né? Isso. Ele tem que lotar lá assinantes para poder pagar o custo alto deles. E aí você tem as academias low cost, que são um custo baixo. Então a estrutura é baixa. Você tem as academias que tanto a estrutura ela é bem inferior a essas outras, quanto o preço. Né? Então, beleza. O que nós pensamos em fazer? Como eu sou da área, eu sei quais são as máquinas boas. E eu sei o quão impossível, quase impossível é você colocar uma estrutura gigantesca com esses equipamentos grandes numa academia de bairro, com preços acessíveis. Vai totalmente na contramão do que todas elas fizeram, entendeu? Porque daí você ia ter que sacrificar alguma coisa. E eu não queria sacrificar o atendimento. Né? Porque isso é uma coisa muito implantada nele, em mim. Propósito. Né? Isso, mano, eu preciso atender bem. Eu não vou aceitar os alunos falando que foi mal atendido lá. Virou a cultura da empresa, né? Virou a cultura da empresa. Exatamente. Só que também, um dos motivos, às vezes, das pessoas desistirem de treinar é não ter uma estrutura boa. Eu também não vou aceitar isso. Então, eu não quero aceitar nenhum nem outro. O que eu faço? A gente dá um jeito para colocar os dois. E vamos fazer uma coisa que nunca existiu, eu nunca vi uma academia de bairro com a estrutura que a gente montou. Então a gente foi atrás de equipamentos importados. Então na nossa academia nós começamos com Life Fitness, Cybex, Hammer, que são as top do mercado. Legal. Tá? Top assim. Aqui no mercado você fala assim, qual a melhor marca? Essas três. Nós colocamos essas três marcas lá dentro e conseguimos colocar um corpo de professores, né, uma equipe muito bem amparada, com um nível técnico muito bom, que eu treinei todos eles, tá? E aí a gente colocou um preço acessível, porque é uma academia de bairro. Só que, qual que é o problema disso? Hoje, naquela época, as pessoas não sabiam o que era uma máquina boa. Elas sabiam que era uma máquina bonita. Exatamente. Então você tinha Matrix, máquina bonita, charmosa, que conta as repetições para mim. Né? Então você tinha, né, essas máquinas, né? E aí a minha missão é ensinar aos alunos o que é uma máquina boa. Qual que é a diferença das máquinas boas. E aí no Instagram eu sempre fico martelando, olha, isso aqui é uma marca boa, marca boa, marca boa, por causa disso, por causa daquilo. E a melhor forma também, que eu já falei para vários alunos, eu falei assim, cara, você quer comparar, você quer ver quão superior a nossa máquina é com as outras? Vai em qualquer outra academia, vai lá e treina, depois vem aqui e treina. Na prática você vai entender qual que é a diferença. Nenhuma polia fica segurando, né? Pô, eu já ouvi relato de aluno que se machucou fazendo mesa flexora numa outra academia, dessas de rede, low price, porque a máquina era torta. Isso não existe lá, entendeu? Então, a minha ideia era educar o aluno para ele entender o que é, porque nunca ninguém quis ensinar o aluno o que é bom, o que é ruim. E lá eu faço questão, é uma forma que eu mostro para os professores, ensino o seu aluno o porquê de cada coisa. Por que essa máquina é assim? Por que esse braço movimenta dessa forma? Vai aos poucos ensinando, vai dando conhecimento para ele. Isso não tem preço. Eu vou virar para você, Alto, eu vou falar assim, olha, seguinte, lá eu mostrei para você uma máquina nova que a gente tem 3 anilheiros. É uma tecnologia nova que está chegando no Brasil. Você pode mudar o perfil de resistência da máquina. E aí eu posso virar para você e falar assim, olha, Alto, vai lá, faz 3 séries de 12 e dessa forma. Ou eu posso virar pra você e falar, Elton, olha, essa máquina, o charme dela é esse, cara. Dependendo de onde você vai pôr a anilha, aqui fica mais fácil. Aqui. E eu falo de uma forma muito leiga, que você vai decorar aquilo. Eu não vou falar assim, olha, põe no anilheiro do meio e acabou. Não, olha, você vai pôr no anilheiro do meio porque eu quero que o movimento fique difícil no meio, na metade dele. Se você colocar em cima, vai ficar difícil no final. Ou no começo. E eu vou explicando de uma forma super tranquila pro aluno, e ele vai falando assim, caraca, eu tô vendo sentido no que eu tô fazendo. Porque hoje, cheio de informação na internet, o que o aluno faz? Se eu vi o fulano de tal famoso falar tal coisa, mas meu professor passa diferente. Eu não dou essa oportunidade para ele me questionar. Eu já ensino o porquê.
Aí ele fala, nossa, eu faço diferente por causa disso. E o resultado que isso gera no programa de treino dele, né? Isso. Porque, olha, isso aqui vai dar um resultado... Porque se ele não alcançar o objetivo dele, ele desiste. Legal. Ele tem que ir pro objetivo. Legal. E nós estamos ali fazer o quê? Fazer ele alcançar o objetivo dele. Sensacional. Fazer a ponte. Sensacional. Aí o médico ele chega pra você e fala assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio aqui pra tratar isso. Tá, mas por quê? Por quê? Aí eu... E eu vou confessar uma coisa pra você, Lineker. Um exemplo, eu gostava, cara. Eu gostava por quê? Porque eu jogava bola. Uhum. E aí, pô, me ajudava no rendimento, né? Uhum. E aí eu fui pra uma academia aí, low cost. Low cost. É bonito É. isso, né? Low cost. No meu segmento também tem os low cost, viu, cara? As contabilidades online aí que Uhum. cobram nada e você não consegue falar com ninguém. E aí Mas Não oferece nada. eu mas oferece nada também, né? Cobra nada e entrega nada. Entrega nada, é verdade. E aí muitos reclamam e vêm pra gente depois, eu vou pagar um pouquinho mais pra eles lá, porque eu vou ligar e vou falar com alguém, né? Mas cara, e aí o médico falou assim pra mim, olha, você precisa agora fortalecer o seu joelho. Por quê? Porque foi um ligamento cruzado anterior, e menisco esmagou, tirou e tal. O que vai compensar aí você poder jogar bola de novo? Porque eu não queria ficar forte, nem magro. Sim. Eu queria poder jogar minha bola. Sim. O que vai compensar é você fortalecer bem o quadríceps, né? Para você, o joelho agora, o que vai segurar o joelho é a musculatura. Sim. E aí fui lá e me inscrevo nessas, que eu não quero nem falar o nome. Cara, mas eu ia nos horários estratégicos que dava para eu ir por causa do trabalho. Mas, cara, tinha fila de espera. Você não conseguia treinar em 1 hora. Uhum. Você não conseguia fazer um treino de 40 minutos, que é o máximo. Sim, O ideal é isso, sim. 40 minutos, Sim. né? Um máximo 1 hora. Cara, era impossível fazer um treino, mesmo no meu horário de almoço, porque eu chegava lá, era fila de espera. E aquilo desanima, né, cara? A gente que precisa de um resultado, não é por estética. Uhum. É por saúde, para poder praticar um esporte e tal, e você não consegue executar por causa disso. E aí, ó, vamos lá. Você tem a fila de espera. Olha que interessante isso, né? Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso. Eu vou no horário cheio. Eu quero fazer uma cadeira extensora. Tem 2 cadeiras extensoras aqui. Tem fila para 3. Aquele exercício. Então, se tem fila de espera por uma cadeira extensora, que tem 2 naquela academia, imagina para uma academia que tem só 2 professores. Uhum, E a fila de espera pro professor? uhum. Né? Então as pessoas ficam muito, putz, eu não quero treinar porque tem fila de espera para máquina. Cara, se tem fila de espera para máquina, imagina para o professor, para os alunos Exatamente. chegarem até ele. Porra, isso entendeu? Isso não existe. É. E lá na academia, as academias geralmente elas têm esse negócio assim, né? O gestor vira pro professor e fala assim, olha, eu quero que você monte um treino rápido, porque eu quero que o aluno ele entre e saia logo daqui. É normal isso. Quero que ele chegue, faça o treino e vá embora logo. Lá não existe isso, né? Ele até chegou uma vez a comentar, putz, qual é uma forma que a gente pode fazer para o aluno ficar menos tempo aqui possível? Eu falei assim, não, isso não funciona. Por quê? Porque ele não vai ter resultado. Eu quero que o meu aluno tenha resultado, eu quero que ele evolua. A gente não pode fazer isso. Eu não posso atrapalhar o processo. Pelo contrário, eu ensino os professores a montar treinos de mais de 1 hora para os alunos mais avançados. E se o aluno não quer, eu falo assim, ensina ele o porquê que isso é importante. Eu quero ele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar a academia. O problema está sendo fila de espera? Então, o problema é nosso, a gente tem que resolver. Eu não vou impor uma metodologia que vai fazer o aluno evoluir menos. É um problema que eu tenho que resolver. Então, ou a gente aumenta a mensalidade, ou a gente aumenta a academia. E a gente aumentou a academia. Então, por exemplo, nós tínhamos 5 exercícios de puxada. Puxada, exercício comum. Agora, nós temos 7. Temos 3 cadeiras extensoras. A gente tem, no mínimo, 2 de cada. Só de supino reto nós temos 3. Um dos supinos retos, conforme eu mostrei pra vocês, tem proteção do lado. Entendeu? Pô, em que academia que você já viu 3 leg press 45, 2 hack 45, 3 gaiola de agachamento? Que academia que você já viu que o supino tem proteção lateral? Nenhuma academia tem. Exato. Porque eles não se preocupam com isso. Mas se meu aluno machucar? Mas ele se machucou porque foi imprudência dele. Não significa que eu não possa minimizar os danos. Entendeu? Não significa que eu não possa, às vezes, minimizar se ele vai virar a barra pro lado e vai cair em outra pessoa que não tem nada a ver com a imprudência dele. Então nós temos
supino sem proteção para as pessoas que querem treinar mais tranquilo. E eu coloquei um supino profissional de levantamento de peso, de powerlifting, com proteções ajustáveis do lado, numa área específica para quem quer treinar pesado, para o cara que quer se aventurar fazendo exercícios com 150 quilos. Legal. Legal. Né? Inclusive, você vai se adaptando ao mercado. Por exemplo, o Link deu a ideia de montar área de powerlift, né? Tá? Vamos falar sobre isso também. Aqui assim, eu comecei a me aventurar no powerlifting e eu gostei muito do esporte. Explica antes o que é o O que é o powerlifting. powerlifting? Tá. Vamos explicar. O powerlifting é um esporte que o objetivo é você levantar uma repetição máxima, a maior quantidade de carga que você conseguir em 3 movimentos básicos, sendo eles o agachamento livre, supino e o levantamento terra. O levantamento terra pode ser ou sumô ou convencional, né? E então você vai lá, você coloca a maior quantidade de peso que você consegue para fazer um movimento só, que é o levantamento de peso, que as pessoas conhecem, né? E eu comecei a me aventurar nesse esporte, comecei a gostar, né? Em partes, porque a metodologia, os alunos chegam para mim e falam, eu quero estética. Só que eles acabam não aderindo ao treino, porque é muito longe chegar no objetivo deles. E eu sempre gostei de treinar pesado. Sempre gostei de fazer levantamento terra. Tanto que a primeira aquisição nossa, depois que a gente montou a academia, foi uma plataforma de levantamento terra. Falei, nós precisamos. É um exercício fundamental. E os meus alunos, principalmente as mulheres, que é o meu público-alvo, começaram a gostar muito de treinar pesado. Então eu comecei a passar, você vai na academia, o professor... Quando você treinou, algum professor já te passou para você fazer 5 movimentos em algum exercício? Não. 6? Não. Era mais ou menos qual faixa de repetição? 10, 12. 10, 12. Eu viro meus alunos e falo assim, eu quero que você faça 3 movimentos. Como assim 3? 3. Simples, né? Tá bom. Tuxa de carga. Técnica perfeita. 3. Aí eles começaram a ficar forte. Quando elas foram ver, elas estavam levantando mais peso que os caras. E a autoestima delas, o objetivo estético, deixou de lado, nem lembrava mais dele. A única coisa que elas queriam era levantar mais peso, e mais peso, e mais peso. Porque isso é um resultado que você vê toda semana. Hoje você tá levantando 10, daqui um mês você tá levantando 50. Você vê o resultado na hora. Automaticamente, sem elas perceber, o corpo delas começou a mudar. É a consequência. Foi a consequência. Eu comecei a ensinar elas por meio do treino de força, elas curtirem o processo. E aí no meio do treino eu colocava disfarçado alguns estímulos de hipertrofia, 8 a 10, 10 a 12. Mas o primeiro, elas iam na academia, elas não viam a hora de treinar para fazer o primeiro exercício. Eu quero levantar 100 quilos. Eu colocava isso na cabeça delas. Eu quero você fazendo levantamento de terra com 100 quilos. Que legal, cara. Então, imagina uma mulher chegar e falar assim, mano, levantei 100 quilos. Hoje a maioria dos meus alunos já levanta mais de 100 quilos. Minha irmã pesa 50 quilos, ela levanta 127 quilos. Imagina, uma menina, tem cara que não levanta nem 100 quilos lá, entendeu? E aí eu comecei a entrar nessa parte do powerlifting, minhas alunas começaram a querer competir, a gente foi para algumas competições e eu vi a necessidade eu vi uma oportunidade de eu criar um espaço que não existe também em Campinas. Então eu apostei que daqui a pouco o powerlifting vai começar a ficar famoso. Ainda não é, o bodybuilder é muito mais. Mas a gente vai montar uma área com equipamentos específicos de profissionais de powerlifting. E a galera lá na academia adorou, cara. Aderiu muito bem. Não que os alunos estão treinando powerlifting, não, mas eles gostaram da máquina. Então você tem um supino, certo? Você tem anilhas olímpicas. Você tem plataformas de levantamento terra emborrachadas. Entendeu? Você tem barras de agachamento específicas. Então, por exemplo, você já ouviu falar da X-Bar? É uma barra hexagonal para você fazer levantamento terra adaptado. Então, geralmente as pessoas fazem levantamento de terra, força muito a lombar, elas sentem dor às vezes. Às vezes tem trava, tem alguma inflamação. A X-Bar é a barra que você vai fazer o levantamento de terra que sobrecarrega menos a lombar. Então tem muitos alunos que às vezes vêm com um problema de lombalgia e você fala assim, você não vai parar de fazer esse movimento. Parar de se movimentar é a pior coisa que você faz. Eu vou adaptar o movimento para você. Aí você adapta com os acessórios que a gente tem lá e a pessoa continua se movimentando, levantando peso e vai recuperando da lesão dela, entendeu? Muito legal. Muito legal. Ô Zé, como que pensando nesses equipamentos e tal, o Lineker vem com essa visão de sala de musculação mesmo, né? Esse equipamento aqui é melhor do que esse e tal. Na parte de gestão, como que faz para casar tudo isso? Esse equipamento ser melhor e a academia realmente, sim, podemos comprar esse equipamento? Qual que é a dificuldade da gestão financeira de uma academia? Tá, primeiro, quando você vai empreender, até falar para quem realmente quer empreender, né? Isso é importante. Você ter esse projeto que eu já falei,
tá? E aí, dentro dele, você ter pessoas qualificadas que te ajudem, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Sim. Não adianta você ter o dinheiro. Exatamente. Você tem que ter as pessoas corretas, que você confia, que você monte esse projeto para seguir em frente. E não pare logo no começo. Você tem que dar sequência para aquilo. O empreendedor erra, ele também erra. Mas quanto menos você errar, menos improdutivo vai ser para a empresa. Então você tem que ter uma logística operacional que você vai confiar todos os dias nela, tá? E aí você perceberam que tudo que ele falou, tudo que aconteceu até agora, vou fazer um resumo, porque não adianta você apenas ter o dinheiro. Você então empreende de que forma? Tendo projeto, tendo pessoas qualificadas do seu lado, e o financeiro você vai entrando, que é o custo, né, do equipamento, o custo de contabilidade, o custo financeiro, o custo de equipe, tudo isso faz parte do pacote. Então, quando você conseguiu entender a empresa, conseguiu entender o negócio que você tem, aí você começa a planejar futuros procedimentos onde tem, por exemplo, reforma. Já fizemos 2 reformas desde que nós abrimos, tá? Então foram 2 momentos. E aí você, logicamente, isso é uma dica muito importante para quem vai empreender. Caixa é importante. Você não gere uma empresa sem caixa, tá? Vou ser bem sincero, sobrevivemos à pandemia por um caixa que nós tínhamos, tá? Então eu criei esse caixa, isso é importante. A empresa não sobrevive sem caixa, porque foram 2 anos parados. Exatamente. Né? Banco não é caixa. Banco não é um caixa. Banco é uma necessidade que você tem, de repente, em algum momento ali, uma coisa muito inesperada que você tem, que você vai passar e que você pode utilizar. Então não é um projeto, não é um processo que eu tenho, tá? Então os bancos, inclusive, nem gostam do meu perfil, porque eu não sou de fazer isso. Você tem que ter o seu caixa, você tem que ter o seu fluxo, você tem que ter o seu investimento próprio, tá? E não depender de terceiros. Sensacional. Tá? Isso é uma dica muito importante, não depender de terceiros. Porque senão você vai ter o terceiro como sócio seu, que não é interessante. Já basta o governo, né? Exatamente. O governo já é um grande sócio nosso. Muito, depois que abre, você vai perceber. Porque eu acho que o problema dos empreendedores é que eles acham que todo o lucro líquido da academia é o salário dele. Da empresa é o salário dele. Ele esquece que ele tem que ter um salário. Exatamente. Eu acho que isso é interessante, porque lá a gente faz isso. Lá, saber dividir a pessoa física da jurídica. Por exemplo, a academia, vamos supor que vocês são em 3 sócios. Nossa, hoje a minha empresa lucrou líquido, sobrou 15 mil, 5 mil para cada um. Não, mano. Dá 3 para cada um e o que sobrar é o caixa da academia. Você, né? Os donos, eles precisam ter salários também. Salários fixos, porque daí não é essa festa, porque senão você vai começar a gastar, aí sua academia... E aí, quando você começa a ver, você não tem caixa de fazer uma reforma. Que era o que eu ficava falando pra você, falei assim, olha, nós não temos concorrentes aqui. Então, vamos reformar. Por que acontece? A nossa estrutura é surreal. Qualquer pessoa que pensar em abrir uma academia lá perto, ela vai estudar o mercado lá. E vai falar assim, bom, vamos ver com quem que eu vou bater de frente. Aí vai lá e coloca o Olympus, deixa eu visitar essa academia. Nossa, realmente, ela é... Mas dá pra chegar. Então a minha meta é fazer os caras não chegarem nela. Então, dá para crescer? Vamos crescer mais. Você tem que fazer... Você não é para se preocupar com o concorrente, eu vou deixar o concorrente se preocupar com você. Isso, você tem que ser referência, né? Exatamente. Então, ele atrás de você e fala, pô, a academia é top, o que eu vou fazer para melhorar a minha? É porque quanto mais você se preocupa com o cliente, você se preocupa menos com o concorrente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O problema hoje é que os concorrentes, eles não conseguiram aprender que eles não devem brigar entre outros concorrentes. Tem que se unir, sabe? Tem que fazer uma coisa, tem que chegar perto. Você é o melhor, pô, o que eu vou fazer para aquela empresa? Para ser igual a ela, ou melhor que ela, entendeu? Legal. Aí você vai estar sendo competitivo no mercado. Então a gente não se preocupa, nosso preço, inclusive, é acima dos nossos concorrentes. É um pouco acima, tá? Mas é que o mercado, ele aceita aquilo. Por quê? Porque ele percebeu que o nosso foco é atendimento. Tem mercado para todo mundo, cara. Tem mercado para todo mundo. Mas o atendimento, você tem que ser um diferencial. E tá? qual que é o segredo, Zé, de conseguir, vocês conseguiram trazer o que há de melhor nas top A, mantendo um bom atendimento, uma particularidade nos treinos,
conseguindo ter uma boa gestão financeira, porque não adianta eu ter um preço barato, porque uma hora um lado vai estourar, né? O caixa vai faltar, tal. Porque qual que é o segredo que vocês conseguiram de fazer isso acontecer? Eu acho que é uma receita correta, com os ingredientes certos. Legal. Tá? Que vai dar um resultado fantástico. Cara, eu acho que é humildade, mano. Você entender o mercado e trabalhar de uma maneira quieta. Não precisa fazer barulho. Você pode crescer sem fazer barulho. Que é o ideal, porque você vai conseguindo enxergar os seus erros, vai conseguindo administrar seus erros também, melhorar a qualidade, e aí você vai crescendo lentamente, que é o melhor que tem. Você disse uma coisa tão legal. Uma vez eu li em algum livro, mas você conseguiu expressar isso, né? Porque empreender não é não errar. Tem acertos, tem erros, mas o total, o resultado tem que ser... você tem que acertar mais do que errar. Né? Então o grande problema é que o empreendedor ele erra, ele acha que ele tem que desistir e ir para outro negócio, né? Não, o que eu posso fazer para acertar da próxima vez? Né? A soma no final do dia tem que ser, hoje eu acertei mais do que eu errei. Sair positivo. Se vocês acham que não houve discussões, é lógico, muita entre nós, houve bastante. Com certeza. Né? Como separar isso? Aqui você é o meu sócio, mas a gente discutiu aqui. Agora vamos para um churrasco. E aí, como que não fica brigado no churrasco também? Não fica. A gente consegue separar de automático. Automático. Legal. Porque é um pouco difícil às vezes, né? Você por ter uma gestão assim familiar, vamos falar desse jeito, a partir do momento que entrou ali, não existe isso. Existe o gestor da academia, existe o coordenador da academia, existe a nutricionista da academia, né? Então tem essa diferença e a gente tem que ter. O Lineker chegou para mim e falou, olha, eu perguntei para ele, o que fazer para os alunos? Nós temos hoje muitos alunos, a academia está, né, estourando de alunos e não pode ter essa fila de espera, não pode acontecer como as outras. O que eu vou fazer? A iniciativa que teve vamos aumentar a tua academia. Então ele vem com o projeto, vamos fazer aquilo, aí eu levanto o custo para isso que é importante, né? Não é só querer. E não depender do banco, não depender do terceiro, vamos levantar o custo, vamos então idealizar, aí você tem um projeto, uma ampliação, uma reforma grande, novos equipamentos, então são negociações muito interessantes, essa parte que é boa da empresa, que eu curto mesmo, que eu gosto, né? Muito legal. O que ele falou, são números, então legal. Trabalhar com números é comigo, trabalhar com equipamentos é com ele, com força é com ele. Então, e a equipe se une com isso. Então, vamos chegar naquele objetivo? Vamos. Tem dificuldade? Tem. Mas o que não tem dificuldade? Então, é entender o negócio. Tá? Isso é importante do empreendedorismo. Entender o negócio. Entender o que você quer. Tá? Primeiro, não adianta você ter só o dinheiro. De repente, você não vai ter mais. Tá? Então, entender o negócio, estar por dentro do negócio, se capacitar muito... E não ter vergonha de falar que eu não sei, não. Vai buscar conhecimento. E é um processo que nunca termina. Você está sempre melhorando alguma coisa, né? É uma melhoria contínua, né? Já sei as outras melhorias que a gente vai fazer lá. Já tem um projeto. Por exemplo, o que você comentou, a pergunta que você fez foi bacana, do como que fazer uma empresa desse tamanho, sabendo que, tipo, com estrutura e com atendimento, tudo, sabendo que o custo vai ser alto. Que eu comentei do lance da humildade, que é você saber que você vai ter que abrir mão do seu salário. Legal. Então, assim, o empresário ele fala assim, eu vou abrir uma empresa para ficar milionário. E tudo bem, você tem que pensar no dinheiro, em liberdade financeira, isso é importante. É que, talvez isso seja um ponto fraco nosso, talvez. Eu não sei entrar mais ou menos no negócio. Então, por exemplo, se ele virar e falar assim, vamos abrir um café, tá? Eu quero as melhores máquinas. A gente tem dinheiro para... Quanto que custa um café, abrir uma empresa de uma cafeteria boa, top, de luxo, assim, chique? Custa tanto. A gente tem esse dinheiro? Não, então a gente junta. Então a gente espera, paciência. Eu quero abrir o melhor. Eu quero oferecer o melhor. Eu quero que o meu cliente fale, eu tive uma puta experiência. Legal. É isso que eu quero ouvir. Isso é o que me deixa mais satisfeito lá na academia. A parte de dinheiro é importante. Tem que ter cálculo. Senão você vai falir. Senão você vai mandar um monte de gente embora. Aí não adianta também. Você tem que ter responsabilidade. Mas se eu vou fazer algo, eu quero fazer o melhor que eu conseguir. Pra mim, vamos pegar o equipamento mais barato. Não, isso não funciona. Tanto que nessa reforma nossa, isso aí tem que ter o pé no chão. Nessa reforma nossa, o que aconteceu? Aí eu falava pra ele, olha, nós precisamos dessas máquinas.
Eram 3. E tem que ser importada. Não pode ser nacional, porque o Brasil não tem marca nacional boa. Porque senão você vai ter uma Hammer e do lado você vai ter um latão, um lixo velho, uma máquina ruim. Não faz sentido, não é o nosso propósito. E aí o Brasil começou a criar muitas marcas boas. Porque o bodybuilder começou a expandir. Então você começou a ver, né, que quando a gente abriu, o bodybuilder estava em ascensão. Agora ele está ficando no auge. Então você começou a ver marcas de suplemento como se fossem times de futebol. Que tem os jogadores deles representando nos campeonatos. Sim. E eles montaram os CTs deles. E o pessoal ficou famoso, né? Os bodybuilders ficaram famosos, né? Nos últimos anos, muito, né? O presidente, na época das eleições, foi num podcast dos bodybuilders. Exato. Pô, olha o tamanho que tá essa indústria. E aí você tem Ironberg, com equipamentos... Uma vez... Eles até começaram a abrir academias para eles, né? Com o nome deles. É o CT deles, né? Tá. A Integral abriu a dela, a Growth abriu a deles, o Maxtant a deles, as marcas abriram CTs, igual o Corinthians tem o CT deles, o Palmeiras tem o CT deles, entendeu? Para os atletas treinarem lá e o público, né? Muito bom isso. O legal é isso, não ficou tão fechado, né? Alguns deles. E aí, o que aconteceu? Começaram a criar marcas nacionais muito boas. Então tem a Cimerian, tem a Irontech, tem a Mapfit, marcas muito boas. E aí, quando a gente foi fazer a nossa primeira aquisição de máquina, foi uma elevação pélvica. Eram poucas academias que tinham elevação pélvica. Eu queria a Nautilus. Eu falei, eu quero a da Nautilus. É a melhor do mundo a Nautilus, elevação pélvica. Eu não achava. Importada, muito difícil de trazer para cá. Aí eu descobri a Mapfit, que era uma marca que fez uma máquina muito semelhante a ela, inspirada nela. Falei, essa daí serve. Colocamos lá uma puta máquina. Aí a gente foi fazer essa reforma. A gente só fez essa reforma porque agora as marcas nacionais, tipo a Cimerian, ela tá fazendo ela tá se inspirando nas melhores. Então ela se inspirou na Hammer. Legal. Então ela tá com a mesma estrutura, a mesma máquina, para melhor até às vezes. Entendeu? Dependendo, com algumas adaptações boas também. Aí eu fui, em 1 de fevereiro do ano passado, eu entrei em contato com o cara e a gente foi lá em São Paulo para avaliar as máquinas. De 3 máquinas que a gente queria, a gente saiu com 10, mais ou menos. Caramba. Não, mano, eu testei todas, achei, mano, o padrão é bom. E eu fui lá e testei. Quando a gente foi comprar a elevação pélvica, a gente foi em vários lugares ver. E, mano, só máquina ruim, péssima, mecânica horrível. E aí vem a parte técnica. Porque era até engraçado, porque a gente foi... Tem umas máquinas que são bonitas. A gente foi ver aquela elevação pélvica e você achou, nossa, pô, legal essa máquina. E o cara que sabe convencer, sabe? Eu olhei, bati o olho e falei, não, mecanicamente ela é péssima. Não dá pra pôr peso nela. É ruim. A gente foi em feira e viu nas feiras, né, que tá tudo lindo e maravilhoso, uma máquina ruim. Eu virava pro meu irmão e falava assim, meu, se eu ponho 60 quilos aí, minha aluna faz com 200, o máximo é 60, como que eu vou fazer? Colocar isso lá? Não dá. Eu fui para São Paulo ver essa máquina da Cimerian, e esses equipamentos de ponta, perfeitos, assim. O atendimento deles, excelente também. Assim, o pré-venda, a durante as negociações, o pós-venda, muito bom também. Né? E aí eu falei assim, agora a gente consegue reformar. Porque agora a gente vai ter máquina para ficar páreo com as nossas importadas. Né? Mas eu quero muito trazer... Eu nunca vi nenhuma academia, eu nunca vi... Solta o escorpião do bolso, né? Tira o escorpião. Nunca vi... Ele olha para mim. Eu nunca vi nenhuma... Porque se você virar para mim assim, qual é a marca número 1 do mundo? É a Prime. Eu nunca vi nenhuma academia, nem essas Ironberg da vida, eu fui nela, eu não lembro de ter visto, eu não vi nenhuma Prime, nenhuma academia aqui. Nenhuma. E eu quero trazer para Olympus. Mas um ponto legal, até para deixar claro para o pessoal que está assistindo, é que você não foca só na máquina, no equipamento, mas também no treinamento dos seus colaboradores, né? Para que eles saibam como aplicar aquela máquina, aquele equipamento, aquele treino para a qualidade do treino do seu aluno. Fora, sem falar o curso que o Lineker dá, né? A gente tem um grupo de estudos lá, né? Muito legal. A gente tem um grupo de estudos, né? Ele acontecia com mais frequência. E aí agora ele acontece uma vez por mês, mais ou menos. E às vezes eu dou até a oportunidade para os professores mesmo. Esse tempo atrás, um dos professores deu uma aula lá para os outros professores também, né? Que legal. Muito massa, cara. E agora eu vou falar uma questão da saúde. Passamos por uma pandemia mundial, todo mundo sofreu. E quem passou pelo problema de ter o vírus, e lógico, né, superou.
eu percebo hoje muitas reclamações, o pessoal falando, poxa, eu tô mais cansado, eu tenho mais dores. Como que vocês estão tratando esse tipo de aluno que sofreu sequelas da pandemia? Como está sendo esse processo de adaptação, de treino, para que ele tenha uma qualidade de vida como ele tinha antes? Eu queria só fazer uma observação, que o Nick vai falar melhor sobre isso, mas nós tivemos alunos lá que saíram do hospital de cadeira de roda. Olha. Tá? E hoje eles treinam normalmente, já treinavam antes. Talvez a recuperação tenha sido melhor, tá? Treinavam antes. E hoje esse aluno está lá muito bem de saúde, mas o Nick vai poder falar melhor a respeito. Porque não é só o físico, é o mental também. Exatamente. Olha, referente à pandemia, ao vírus, isso é simples, tranquilo. Treina normal. Não muda. Ele não tem nenhuma... Não é um... A gente não tem que fazer um milagre ali, tipo... as pessoas... tô mais cansada. Tá, uma pessoa que nunca treinou na vida vai chegar pra gente e falar a mesma coisa. Então não tem nenhum procedimento diferente do que uma pessoa iniciante faria. Eu vou colocar ela para fazer os exercícios de acordo com o que ela aguenta. Legal. Acontece lá na academia o seguinte, eu estudei isso. Opa. Isso é uma informação muito importante para os gestores de academia. Eu estudei muito, participei de um grupo de estudos da USP, de psicofisiologia, por um tempo, tá? E nesse grupo de estudos, tinha um professor que foi o meu orientador do artigo que eu escrevi para o meu TCC da FMU, que eu sou especializado tanto em bioquímica e fisiologia do treinamento pelo Unicamp, quanto em treinamento feminino pela FMU. E nesse período que eu fazia a faculdade da FMU, eu frequentava o grupo de estudos da USP de psicofisiologia, e um dos alunos lá, dos orientadores, ele era especializado em treinamento feminino, que é a minha área. E ele estudava muito sobre afeto. Afeto no treinamento. Então tem um pesquisador que chama Eke Kakis. Ele pesquisa sobre o afeto seu no treinamento e métodos, formas para aumentar ele. Então o que acontecia? Ele percebeu, a gente percebeu que tem um dado lá do Rio de Janeiro que 5% das pessoas faziam um ano inteiro de academia. 5% só que conseguiam finalizar os 12 meses do contrato que ela fechou na academia. É muito pouco. Muito. Hoje já deve ter aumentado esse número, com certeza, tá? Mas não deve estar nada surreal, assim, 50%. Cara, é 5%. 5%. Então, a cada 100 pessoas, 5 permaneciam na academia. Isso, hoje aumentou. Hoje, pela estatística que nós temos na academia, aumentou bastante isso aí. Mas isso, uns 4 anos atrás, era um dado do Rio de Janeiro, tá? Então, do Rio de Janeiro, imagina em Campinas, devia ser Vou te falar que hoje na academia, nós estamos com 30% da ativação dos alunos de renovação. Isso é altíssimo, tá? Para nós é altíssimo. Muito legal. E aí, só que aí, em parte, foi por causa do que eu implementei na academia, que eu desenvolvi com os professores, o método deles atenderem os alunos, que foi o seguinte: esse Kakis, ele percebeu que tem uma escala de afeto de -5 até +5. Então, eu colocava uma carga no exercício para você, e eu falava, Elton, eu vou impor a carga, você não vai ver o quanto eu tô colocando, e eu quero que você faça 12 repetições. Você ia lá e fazia 12. E eu colocava uma carga que ia trazer benefícios para você, uma carga suficiente para você ter benefícios do treinamento. Não uma carga qualquer, uma carga específica, lá uns 80%, sei lá. Beleza, e você fazia, e eu falava assim, qual afeto você teve? Aí as pessoas colocavam lá, -3, -4, porque foi doloroso para ela, certo? Pô, é estressante o treino. Então ela tava com afeto baixo. Uma semana depois eu pegava essas mesmas pessoas e falava assim, olha, eu vou colocar você vai fazer o mesmo exercício e você vai escolher a carga. Só que na semana anterior ela não tinha visto qual carga eu tinha usado. Tinha escondido. Só que agora você vai ter total controle da carga. A única coisa que eu quero que você faça é que você ajuste a carga para o seu afeto ficar acima de +3. A pessoa fazia uma série. Quanto está seu afeto? 0. Ajusta a carga para ela ficar +3. A pessoa ou diminuía ou aumentava. Entendeu? E elas ajustavam a carga e ficavam no +3. Quando eles foram avaliar, a carga que a pessoa escolheu era a mesma que o pesquisador tinha imposto para ela. Só que a diferença é que quando o cara impôs, ela não gostou. Porra, tirou minha autoridade. Quando ela tinha o domínio, o controle do que estava acontecendo, ela achou melhor. E quando você vai num restaurante e é mal atendido, seu afeto é ruim, é baixo, a chance de você voltar é baixa. Se eu faço você ter uma experiência na academia que o seu afeto fica baixo, a chance de você voltar é baixa.
não é alta. Por mais que isso faça bem para sua saúde. Então, o que eu orientei os professores? Eu mostrei esses artigos para eles. Eu fiz um artigo usando essa escala de treinamento feminino, voltado para avaliar o ciclo menstrual e o afeto das mulheres no ciclo menstrual. E eu falei para eles, eu quero que vocês deem controle pro aluno. Vocês vão montar o treino, mas nunca, em hipótese alguma, vocês vão mandar. Vocês não vão impor nada. Se o aluno quiser diminuir, ele vai diminuir. Vocês sempre vão perguntar pro aluno de vocês o que eles estão sentindo, se tá bom, se não tá, se ele quer diminuir. Você vai usar essa seguinte frase com ele. Aluno, você tem total controle do seu treino. Autonomia. Você tem autonomia. Show. Tudo que você quiser fazer, a gente vai fazer dentro. Eu vou controlar algumas coisas, como exercício. Às vezes você não tá pronto para fazer um ou outro, eu não vou deixar. Mas a carga e o tempo de intervalo é você que escolhe. Então, os meus alunos lá, não fica namorando o relógio, não, descansando 30 segundos. A gente tem um negócio chamado intervalo autoselecionado, que aumenta o afeto do aluno. Então, ó, professor, quanto tempo eu vou descansar? O tempo que você quiser. Você não precisa ficar olhando pro relógio. Se você sentir que já dá para fazer uma série, você faz. Se você é o aluno que treina pesado e quer descansar 2 minutos, você não vai entrar em desespero porque esse professor colocou só 1 minuto lá. E se você é o aluno apressado, que é ansioso e não consegue ficar esperando 2 minutos, em 30 segundos você faz outra série. E acabou. Ah, mas será que isso é o melhor método? Eu não quero saber do melhor método para o meu aluno. Eu quero saber dele ficar na academia. Não adianta eu passar o melhor método para você, eu passo 2 minutos de intervalo, se daqui 1 semana você não vai mais voltar para academia. Legal. A minha primeira missão com meus alunos é fazer eles ficarem na academia. Legal. Depois que eles começarem a pegar gosto, aí você começa a impor mais as coisas. Então, para alunos mais avançados, eles não têm mais essa mordomia de querer ficar escolhendo as coisas. Aí o professor, mas ele já gostou. E eu sei que ele não vai sair da academia. Entendeu? Agora, a missão... E aí isso foi um grande diferencial lá na academia, que fez a gente ter esses 30%. E ficar na academia não significa apenas ter equipamento e ficar à vontade. Tem, lógico, aqueles marombas, né, que treinam praticamente sozinho, né? Treinam com os amigos, né? Mas nós temos lá, eu queria até que o Link abordasse bem isso, idades de 14, de 15 anos, até menos, de 11 anos, até os seus 70 e poucos anos, tá? Treinando. Isso é legal, pergunta. Isso é bacana. A partir de qual idade, assim, já é recomendado a prática de musculação? Porque eu lembro que na primeira vez que eu fui treinar, não parece, mas eu já treinei, eu era, acho que com 15, 16 anos, e faltava tipo 1 mês pro meu aniversário para eu completar a idade que podia. A pessoa falou, não pode. Daqui 1 mês você volta aqui e vai. Tá bom. Cara... Foda. Então o Link vai falar sobre essa mística. Isso é real? Não é. Porque tem muita gente, muita academia ainda que bloqueia a entrada de uma criança, né? Tem, numa sala de musculação. É por ignorância, infelizmente, né? O que acontece? O American College, ele é a maior referência no mundo de pesquisa envolvendo qualidade de vida, idoso, grupos especiais, né? E eles publicaram um guideline que fala que a partir dos 7 anos você tem que encorajar as crianças a treinarem força. O que é treinar força? Musculação. Levantar peso. Ah, nossa, treinar força é levantar um monte de peso. Não, o que ela aguenta. Só a barra, sabe? Pouco peso de cada lado. Tem uma menina, se eu não me engano, na internet, uma atleta, eu acho que ela tem 11 anos. A menina já faz levantamento de terra com mais de 100 quilos. E tá tudo bem com ela. Entendeu? Só que acontece. Houve um tempo, mas isso, nossa... séculos atrás, em que falava que a criança fazer treinamentos de força iria limitar o crescimento dela. Baseado em quê? Se o profissional tiver proeza de conseguir quebrar, é uma plaquinha que tem nas extremidades do osso, não lembro o nome dela agora, que ela é responsável pelo crescimento da criança. Se você conseguir quebrar essa placa, vamos dizer assim, né? Ela para de crescer. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que ser muito ruim. O profissional tem que ser muito ruim, mas assim... É um acidente, chega a ser um acidente. Praticamente, tem que ser de um nível, assim, absurdo, entendeu? Né? E aí, pelo contrário, a musculação, olha só que interessante. Então, as pessoas falavam assim, olha, musculação para criança faz ela parar de crescer. A mulher não. Você pode ajudar isso, porque depois que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação dela, ela para de crescer.
Se você vê que a menina, ela tá pequenininha, põe ela para treinar, porque você vai prolongar, você vai pegar a menarca dela, em vez dela ter com, sei lá, 10, 11 anos, ela vai ter com 13 anos. E ela vai continuar crescendo. Isso vai dar um estirão maior nela. É uma estratégia que você pode usar. Fazer ginástica, fazer musculação, treinos que envolvem força muscular, que envolvem impacto, entendeu? Isso vai fazer com que ela continue crescendo, porque vai atrasar a menarca dela, entendeu? Então, assim, crianças podem treinar a partir dos 7 anos. O que eu recomendo, eu vou falar pra vocês o que eu acho, a minha opinião, tá? Que agora é baseado na minha opinião mesmo só, né? E também o que na academia nós fazemos. Eu acho que a criança tem que treinar força a partir dos 7 anos, só que não de uma forma imposta, obrigada. Filho, uma vez por semana eu quero que você vá na musculação e levante uns pesos. De forma organizada, periodizada, programada por um profissional. 1 ou 2 vezes no máximo. E eu colocaria a criança para fazer algum esporte coletivo, para trabalhar a parte de sociabilidade dela. Futebol, vôlei, basquete, kung fu. Eu colocaria nessas 2 modalidades. Para treinar o corpo dela, que ela precisa. Ela vai agradecer muito você quando ela for mais adulta. E o outro para treinar a sociabilidade dela, aumentar o repertório motor. Então é muito importante se dar repertório motor. Pô, eu pego adulto de 40 anos, eu falo para ele assim, abre o joelho. O cara viveu a vida inteira dele dentro da casa. Ele não consegue abrir o joelho, ele não tem essa coordenação, esse padrão motor. É muito difícil ensinar ele. Porque ele viveu o dia inteiro dentro de casa. Agora, uma criança que viveu o dia inteiro na rua, todo o tempo na rua, ela tem um repertório motor muito grande. Então, eu dou comando para ela na musculação, é super fácil dela aprender o movimento. Então, eu daria essas 2 dicas para quem tem criança, quem tem filho, tá? E pode colocar sempre, mas óbvio, existem péssimos profissionais. Aí, infelizmente, é difícil a gente saber quem é um péssimo profissional, né? Uma coisa, não vá pelo número de seguidores da pessoa. Entra no Instagram do cara, do profissional, vê se ele estuda, vê se ele posta embasamento científico, vê se ele... Tem aquele profissional que só se forma e acabou. Ele se formou, acho que tá... E tem aquele que se forma e continua tem aquele que é um bom fazendo uma pós-graduação, só. alguma coisa, exatamente, o bom comunicador. Tem um 7-1, e aquele que realmente investe na carreira dele. Esse é o diferencial. Isso. E aí o que a gente faz na academia? Chegou uma criança abaixo de 13 anos. Primeira coisa, ela vai fazer uma aula experimental. Tá? É muito importante isso. Por quê? Porque ela tem que gostar de estar lá e ela também tem que ter responsabilidade. Então vamos supor que seu filho chega lá com 10 anos de idade. Eu queria trazer meu filho para treinar. Como funciona? Olha, vamos colocar ele numa aula experimental com o professor. E o professor vai avaliar se a criança tem maturidade suficiente para estar lá. Porque se for uma criança que penteira, que gosta de ficar correndo, que gosta de ficar num para-quieta, a gente não deixa. Porque a academia é um lugar muito perigoso. Então, se ela não tem maturidade para ficar sozinha treinando, ela não vai ter um professor o tempo inteiro do lado dela. A gente não deixa. Se a criança tem uma maturidade, é comportada, é tranquila, a gente vira para ela e fala assim, criança, você gostou? Porque não adianta nada a criança não gostar porque ela não vai treinar direito, ela vai fazer errado, aí a chance de acontecer uma merda é maior também. Gostei, pô, tô legal, tô empolgado, então beleza, então você pode. E aí como funciona o procedimento dali pra frente? Igual um adulto. Ela vai fazer a avaliação, o professor vai passar o treino e ela vai treinar. Acabou. Igual um adulto, não se difere, entendeu? Sensacional, sensacional. Nossa. Cara, já passamos... Estamos em quanto tempo que já? 1h15. Eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira falando várias coisas, viu? Mas eu acho que vocês conseguem cumprir com uma missão. Eu acho que o que faz o nosso Brasil crescer são pessoas igual vocês, né? Que acreditam realmente naquilo que praticam, e conseguem empreender, gerar empregos, gerar mais renda, fazer as coisas movimentarem, abrir mão de colocar no bolso e no carro na garagem para poder reinvestir e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Eu acredito que só mais uma coisa, que é fundamental eu acho isso. Importante falar. O empreendedor não tem medo de mudar de profissão ou de negócio, vamos falar assim, tá? Legal. Então eu tive já negócio totalmente diferente, extremo um do outro. E muita gente fica brincando, né? Você tá com o buffet, você faz as pessoas engordar, depois leva para academia para emagrecer. Isso, para emagrecer. Então, são coisas muito diferentes. Isso aí é venda casada, hein? É venda casada. Mas
isso dá certo. É só você realmente ter essa visão de negócio, coragem realmente e equipe preparada com você. Eu não queria fechar o bate-papo sem saber de algumas dicas. Um exemplo, a gente fala com muitos empreendedores que querem empreender, querem abrir um negócio, ou estão se formando e não sabem nem por onde começar. Quais as principais dicas que vocês dariam hoje para quem quer empreender aí no ramo de academia ou do fitness? Quais são as dicas principais aí para o empreendedor ter sucesso como o de vocês, que milhares de alunos na academia de vocês? Cara, qual que é as principais primeiro, dicas? de longe, eu falo para todo mundo isso, de longe, estudar. Tem que estudar, cara. Precisa estudar. Não tem como. Não tem, cara. Se você não estudar administração, se você não estudar, vou entrar na área de educação física, estuda. Quanto? Muito. E para sempre. Vou abrir negócio de café. Estuda café. Estuda. Não é só abrir. Estuda café, entra, faz um curso, faz treinamento, lê livro. Tem muita gente hoje que sai de uma empresa, de repente pega o dinheiro, rescisão, eu vou abrir aquele negócio que eu passo lá em frente, tá cheio, tá lotado, fim de semana, não sei o quê, e o cara vai abrir e quebra a cara, porque ele não estudou sobre aquilo. Isso. Entendeu? Então não é apenas abrir. Você tem que realmente estudar, saber do negócio que você tem, porque você tem que gerir aquilo, você tem que gostar, você tem que... porque seu dinheiro vai embora. Tem que estudar. E aí, paralelamente, eu acho que é a responsabilidade de você saber o quanto você tem de dinheiro, quanto que... Aí você tem que estudar o mercado e você saber quanto que a sua empresa vai gerar de despesa no começo, para saber se você tem caixa para guardar, para... Estratégia, né? É estratégia, cara. Tem que ter responsabilidade. Não adianta você, vou ser aventureiro, vou sair do meu emprego, pegar o FGTS, vou abrir minha... Não vai por mim, não faz isso, não. E no negócio, presta bem atenção, no negócio não existe sorte, existe competência, tá? Você tem que ser realmente competente para aquilo. Existe o aprendizado. Então, poxa, você teve sorte, né? Você te conhecia assim, e como é que você... Não tem uma fórmula mágica, tá? O pessoal pode competência mesmo. Eles podem pensar assim, mas o Flávio Augusto fez... quantos Flávio Augustos tem na vida aí, meu? Que, fez tudo que ele fez e... Né? Porque só vem o que foi sucesso, né? Os que fracassaram são muito mais, né? E aí eu acho que é estudar o mercado, ter responsabilidade, e aí, que é o principal, é ralar, velho. Você vai ter que trabalhar muito. Eu trabalho de CLT 8 horas por dia, não aguento, vou abrir meu próprio negócio, que eu quero ter liberdade geográfica, liberdade financeira. Nos primeiros anos da empresa, o que você vai menos ter é isso. Liberdade geográfica e financeira. Entendeu? Eu falo assim, a analogia que eu faço é a seguinte, ó. O CLT que quer virar empresário é a mesma coisa que o CLT que ele vai mudar de emprego. Eu vou para uma outra empresa. E essa outra empresa vira para ele e fala assim, olha, é o seguinte, por 1 ano você vai ter que pagar para trabalhar aqui. Por 1 ano você vai ter que pagar para trabalhar aqui e talvez no final desse 1 ano você fique mais 1 ano pagando para trabalhar aqui ou não recebendo nada e talvez eu te demita ainda. Existe o risco de você ser demitido. É isso. Se você quiser realmente ter uma noção do que é empreender, é isso. Eu vou abrir mão do meu emprego que eu recebo e eu fico reclamando todo dia dele e eu vou para um outro emprego que você não vai receber. Talvez você pague para trabalhar mais do que todo mundo. As pessoas que no organograma estão abaixo de você vão receber e é de você que vai dar o dinheiro para elas. Elas vão trabalhar menos do que você e talvez, se você trabalhar ruim, se você não fizer um bom trabalho, você vai ser demitido ainda. Cara, é a melhor definição, é a melhor definição de empreendedor que eu vi na minha vida, sabia? Parabéns. É isso, cara. Eu tentei a vida inteira falar isso e ele conseguiu, cara. É isso, cara. É isso. E tipo assim, que analogia. As pessoas escutam isso e falam... Elas ficam assim, né? Aí vem a última parte toda. Você tem que acreditar que vai dar certo. A constância traz o resultado, né? Aí você tem Mas aí tem muita relação com a prática da musculação, da atividade física, né? Que o resultado nunca vem da noite pro dia, né? É um resultado... Determinação cara, todos os dias. Teve um dia que eu levantei do chão, no levantamento de terra, 245 quilos. Eu fiz 5 movimentos. Eu fiquei feliz pra caralho. 1 semana depois, eu não tirei do chão 235. Aí você desiste? O que você faz?
Paciência, cara. Você fica puto? Sim, você fica. Você tem que ficar. Você tem que aceitar essa... você tem que ter brio e não aceitar isso. Mas na hora você fica de boa. Você fala, não, semana que vem eu levanto. Aí semana que vem eu consegui levantar 237,5. Aí, pô, mas duas semanas atrás eu levantei 245. Agora 230 eu não tiro do chão? É isso. Por quê? Porque daqui a pouco você vai conseguir levantar 245 de novo. E o negócio é assim, né? Às vezes você tá super bem indo, às vezes cai um pouquinho, depois vai de novo. Às vezes é uma pandemia. Exato. Às vezes você não consegue tirar zero do chão. Exato. E aí? E tá tudo bem, Tá tudo e bem, vamos continuar. Cara. A constância, então, é o segredo do sucesso. Constância. Para resumir um pouquinho, para quem está começando, um empreendimento é como um filho, tá? Você nasceu ali, quer o melhor para ele, quer desenvolver, entende? Então, e você, logicamente, tem os seus altos e baixos, né? Mas seu objetivo é fazer ele chegar lá na frente. E você ficar olhando ele crescer, tá? E acontece. Isso é É só legal, porque acreditar em daí, você. porque daí o dia que ele fizer 18 anos é o equity, né? Que falam. O equity. Que aí você deixa ele sozinho, não é? É. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Flávio Augusto mesmo. Falou assim, toda empresa foi feita para ser vendida. Ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela ela quebra. Ou ela quebra. Então, eu acho que toda empresa tem. Eu tenho essa visão também. É. Eu acho que ela tem que ser vendida, ela tem que se expandir. Isso é uma coisa interessante. Você cria a sua empresa como um filho, mas você não se apega a ela Exato. pro resto da vida. E você tem que, talvez, Porque uma hora você tem que deixar ela aí, né? você tem que pensar assim, eu preciso deixar essa empresa Isso é equity. o é mais isso mesmo. foda possível para alguém se interessar e comprar ela de mim pelo 3 vezes o que eu gastei nela. É o equity. E daí você, e tudo que você, todas as ações que você, se você pensa, se você sabe para onde você quer ir, todas as ações que você toma a partir daí, do momento que você sabe para onde você quer ir, é baseado no final. Então eu vou deixar minha empresa o mais linda possível, porque se você não pensa que em algum momento você vai querer vender ela, às vezes aquela parede que não tá bem pintada, você vai continuar deixando ela bem mal pintada. Uma máquina que não tá funcionando bem, por quê? Porque, eu não quero vender ela e para mim não tá me incomodando. E senhores, agora eu vou fazer uma pergunta provocante para vocês. A quem tá assistindo falou assim, pô, eu tenho essa mesma missão, mesma visão, que eu gostei da forma como eles trabalham, poxa, eu queria ter minha academia com os mesmos princípios da Olympus. Quando vai virar uma franquia? Vocês têm essa ideia de um dia se transformar numa franquia e deixar esse DNA espalhar por outras cidades, por outros países, expandir isso? Ou a ideia ainda não, isso é embrionário? Eu acho que para isso acontecer, passa por etapas. Então, isso tem que amadurecer muito, tá? Para que outra empresa dê um segmento. É claro que a franquia é a sombra da sua empresa. Tá? Então, mas isso tem que amadurecer bastante e criar. Existe sim até ideias, mas nós estamos amadurecendo. O importante é que você abra uma empresa e estruture ela. Isso é importante demais. Então, estruturar que jeito? Eu falei, nós passamos para a pandemia e não tenho vergonha de falar, nós perdemos 80% dos alunos, tá? Nessa pandemia, porque foi realmente um choque. Quantas empresas não chegaram a abrir as portas? Quantas empresas estão fechando as portas esse ano? Então, aí o mercado está falando, né? E dos 80 então, que hoje, voltou hoje, quanto? Hoje eu vou falar para você, nós recuperamos e passamos. Hoje nós estamos melhor do que até antes da pandemia. Perdemos 80, ganhamos 100. Porque... Você acha que a galera pós-pandemia está mais preocupada com a saúde? Tá, sim, com certeza, sem dúvida. Tá assustado, né? A medicina, Tá assustado. a medicina mostrou isso, né? Que você deve fazer exercício físico. Tá? Hoje, a medicina provou que não deveria ter fechado a academia durante a pandemia. Eu vou falar pra você, na verdade, a pandemia não é o que tá mais fazendo as pessoas irem treinar, tá? O que acontece é que tá tendo um boom no fisiculturismo. Então, ninguém quer ficar pra trás. Hoje, todo mundo quer ter um corpo bonito, quer treinar, Eu acho que o SUS da saúde não é suficiente ainda para movimentar. Movimentou. Mas essa mídia do bodybuilder tá movimentando muito mais. Isso que você falou que eu não via sentido, de que não, a galera precisa ser mais saudável e tudo mais, para ter imunidade boa, enfim, sei lá. E vamos fechar a academia, então.
Qual que é o sentido de fechar a academia numa época que a galera precisa cuidar da saúde? Você fechou a academia, as praças ficaram abertas para você poder treinar. E você ia treinar. Né? Então, não tem cientificamente não faz sentido tudo isso. Né? Mas o importante é que hoje crescemos. Hoje nós vamos partir para outros projetos. Isso é importante. Esse é o empreendedorismo. Você não focar naquilo, não, parei, estou tranquilo, estou sossegado, não quero mais. Não, continue empreendendo, continue confiando em você. E nunca pare, não. Sensacional. Parou, o mercado vem atrás e te atropela. Então, seja o mercado. Né? Participe disso. Cresça na cidade, cresça no bairro. Nós crescemos no bairro. Hoje, o bairro ganhou um ponto, uma academia top. Hoje foi fantástico. E eu ouso dizer que vocês são referência para a cidade, não é só para o bairro, não, é para a cidade. Tá? Então, porque todo mundo sabe, eu sei onde tem, e vocês já se posicionaram como uma das melhores mesmo. Né? Então, parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho dos últimos anos. Mesmo com pandemia aí, 2 anos e quase 2 anos e meio travando o projeto, vocês conseguiram aí ser referência no mercado. Parabéns, parabéns. Obrigado mesmo, e faz parte de toda a equipe, né, cara? Tudo isso, eu falo, empreender é ter equipe. E uma coisa interessante, só para finalizar, para quem quer empreender e qualquer coisa na vida, quem não quer também, cara, o ambiente que você está inserido é muito importante. Então, por exemplo, nós somos muito família. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser família, mas você tem que estar cercado de pessoas que você considere como família, que você confia acima de tudo. Então, desde sempre a gente foi muito família. Então, tem eu, meu pai e a minha irmã na administração, tem o meu irmão, né, o Vinícius, que ele tem a loja de suplemento dentro da academia. Dentro da academia tem a loja de suplemento que legal. lá dentro. A minha outra irmã, ela é do marketing, ela cuida do marketing da academia, né? Meu melhor amigo de infância é advogado da academia, entendeu? Meio que tem um ecossistema ali dentro, né? Que se alimenta. Pessoas que você confia fielmente. E que você vai fazer de tudo para elas e elas vão fazer de tudo para você. E aí, quando você tem toda essa união, você acaba passando para a equipe inteira, cara, Tanto que lá na academia, todos os alunos, eles admiram muito, né? Que a nossa família é muito unida. Então, tem todos os irmãos lá. Sábado de tarde, a academia tá fechada, tá eu e todos meus irmãos treinando. Então, eles não treinavam, eles não gostavam. Eu arrastei todo mundo para treinar. E hoje, tá todo mundo, a família inteira treina. E lá na academia nós somos uma referência como, né, a família, assim, da Olympus mesmo, né? Eu vou te dar um outro exemplo, né? Você quer ver empreender? O Vinícius, então, começou trabalhando com a gente ali, né? Meu filho mais novo. E ali ajudando, administração, fazendo alguma coisa ou outra. Aí, de repente, falou, eu vou começar a vender barrinha, tá? Lá na academia, na recepção. Então a gente foi muito na recepção, colocou lá umas caixinhas de barrinha, começou a vender. Eu falei, tá, bacana, vai lá, faz isso mesmo, começa. Né? Então foi o pontapé inicial dele. Da barrinha ele já fizemos contato com a Fenza, Coca-Cola, colocou lá uma geladeira. Hoje tem os produtos, né, Monster. Ele reformou agora. Monster. Não, começou na recepção. Pôs a geladeira na recepção da academia, tá? Então isso ano passado. Então, de repente, nessa reforma que nós fizemos, então, usamos uma sala que nós tínhamos dentro da academia, reformamos ali. Eu vi, ficou lindo. Ficou lindo. Então, ele idealizou e colocou o nome, fez a marca dele. Hoje ele compra, fantástico. Hoje tem um estoque lá, formidável. Então, isso é empreender. Muito legal. Como que é para você, como pai, ter todos os filhos juntos ali, ver todo mundo construindo algo? Deve ser... É uma etapa de empreendedorismo alcançada, cara, sabe? É muito, muito gratificante mesmo. Essa que ele comentou falar, você ser humilde, você encarar a vida na realidade e depois tê-los comigo, gente. Você não sabe, não, eu vou ter filho para cuidar da minha empresa, eu vou ter. Não é isso, vai acontecendo, né? E eles foram se formando para isso. Então, hoje, um está na área administrativa, outro nutrição, área física, outro empreendendo com loja, quer dizer, mas estamos ali junto. E isso não prende, não. Isso não nos prende, tá? Eles podem ter o negócio, de repente, deles também. Isso é importante porque eles já sabem um pouquinho da fórmula que tem. É só acrescentar o tempero aí e fazer o que eles acharem, né, que deve. Muito bom. Tá? Então, um aprendizado bacana isso. Parabéns. É isso, né?
É isso. Muito obrigado por todo o conteúdo que vocês deram aqui hoje pra gente, toda a aula, né? Cara, foi uma aula. Foi uma Sim, aula mesmo. uma aula. Parabéns. Bem Parabéns. motivador pra quem tá assistindo. Parabéns. Agradecemos a todos vocês, porque quem vê a Caulimpos de fora ou tá ali dentro não sabe o que Exato. é. Não sabe Exato. como Acha que é só mais uma academia, não, né? Não é isso, exatamente. Exato. Não é, Por isso que a gente fez muita questão de chamar vocês aqui para conversar, para mostrar, para falar de empreendedorismo, para falar de saúde, para falar do que é a musculação, do que é o exercício físico. Então, é diferencial. Vocês demonstram Hoje, isso e aplicam isso. Hoje o aluno que está ali está empreendendo nele, empreendendo no corpo Exato. dele, né? Na cabeça dele, no psicológico, tá? Isso é importante. Ele está ali dentro empreendendo nele, para lá fora ele poder ter a vida dele. Eu tenho um amigo do meu segmento, contábil, né, também. E ele fala assim, nos treinamentos que ele dá palestras também, né, para muitos computadores. Ele fala assim: não existe CNPJ com CPF fraco. Você tem que treinar, você tem que ter resiliência, você tem que conseguir fortalecer você. Para que o seu CNPJ fique forte um dia. Cara, aquilo, eu levo um tapa na cara todo dia com aquilo, Anderson, que eu preciso voltar aos treinos e eu vou contar com o auxílio de vocês, se Deus quiser. Com certeza. Estamos à disposição. As portas abertas para vocês irem lá treinar. O Anderson mora perto, falou que vai treinar. Acho que faz 3 meses que ele falou agora eu moro perto, dá para ir treinar. Mora para não falar que mora na rua, né? Se ele seguir andando assim, a mulher personal, o primo personal, Exato. A prima é a nutricionista. E o foda é que tempo nesse caso, é a desculpa real, porque eu fico tão correndo durante o dia, chega 9 horas da noite e Fechou tudo. acabou a bateria já. São muitos projetos aí, deixa mas eu- a gente deixa eu fazer precisa. 7 anos pra você Eu tô ver. falando isso pra ele já faz o quê? Vários dias. Falei assim, cara, a gente precisa pensar em uma coisa pra gente fazer, Exato. porque eu fico com essa frase, ó, Johnny Martins. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Quando você marca consulta com o médico, você põe na agenda? Mesma coisa. Não empreenda, não Você não precisa empreenda, treinar 5 vezes por semana, 6. Treina 2. não, 2 vezes, cara. não empreenda apenas 2 no vezes. negócio, empreenda também em você. Exato. 2 vezes. 1 hora. Então, 2 horas da sua semana. 2 horas da sua... Vou colocar 2 horas e meia, porque tem que ir, tem que voltar, tem que tomar banho. 3 horas por semana. 3 horas por semana. Só pra começar. Só treino de força. Você não vai ficar 12 repetições, 15. Não, você vai fazer 5. Exercícios básicos. Você vai fazer agachamento, supino e terra. Acabou. Vai lá, faz esses 3. Agachamento, supino e terra e uma remada. 4 exercícios. 5, 6, 7 repetições. Força. Força bruta, assim. Levantar peso. Entendeu? Aí você começa a pegar gosto. Show. Nossa. Show. E E pra fechar, você faz a pergunta hoje. vamos fazer a A pergunta perguntinha? padrão tem que fazer. Resposta, cada um responde Cada a um sua, responde. né? Então, fechou. Sem querer um estimular Não. o outro e tal. Primeiro, Vamos lá, então, vamos lá, com vamos lá. José Luiz. Vamos lá. Zé, o que te move hoje em dia? O que me move na vida realmente é a família, tá? Porque foi em cima disso, da minha família, foi em cima da razão, né? Tá? Que veio dos meus pais, toda a educação, que você consegue levar isso para meus filhos. Quer dizer, a família continua. Uhum. E dentro da família vem o negócio. Então você acaba utilizando do seu conhecimento, da sua educação, da sua humildade, que isso é importante, muito importante mesmo, porque você não interessa o que você tem hoje, tá? Interessa é aquilo que você está transmitindo, é aquilo que você, conteúdo que você teve e consegue transmitir para todos eles, tá? Então, Muito hoje bom. Muito é bom. isso. Lineker? Parabéns. O que me move, cara? Maturidade. Maturidade me move. Fazer o que você tem que fazer, independente do seu estado emocional. A vida é essa, você sabe. A regra da vida é você tem. Você tá jogando um jogo, você sabe as regras. Então, jogue direito. Então, aquela pessoa que fala assim, ai, a minha vida é injusta porque eu não nasci assim assado. E você vai jogar um jogo, você vai jogar o Uno. Você só recebeu o número, seu amigo recebeu mais 4. A cartinha de inverter. Você vai falar, ai, nossa, é injusto você recebeu. Fih, é o jogo, mano, essa é a vida. Você sabe as regras? Dá pra você ganhar? Dá. É só você saber jogar. Então, maturidade, cara. Ficar arrumando desculpa pro fracasso
não faz parte não, velho. Pensa na solução, não no problema. Boa. Isso serve pra vida, pros negócios, pra tudo, né? Relacionamento. Meu Pra relacionamento tudo. tá ruim. Tá, qual que é a solução? É. Não pensa no problema, pensa na solução. Como que eu vou resolver isso? Entendeu? Meu negócio tá ruim. E aí? O que você tá fazendo para ele ficar bom, então? Só reclamar. Meu trabalho é ruim. Tá, então qual é o plano B do seu trabalho? O que você tá fazendo para sair disso, então? Só reclamar, Faz diferença. botar a culpa, terceirizar a culpa, aí é imaturidade. Aí é o que o seu filho vai fazer. Né? É o que as crianças fazem, entendeu? Né? Passou dos 15 anos, não tem mais isso, cara. Isso aí. Fechou com uma aula, né? Pô, E vai dar um corte. Esse. Fechou com uma aula e, ó, aí valeu pro MBA. Parabéns, cara. Muito bom. Valeu, obrigado. Parabéns mesmo. Sucesso pra vocês. Obrigado, gente, pelo convite. Que Deus abençoe Obrigado, lá. Roberto, obrigado. Sucesso. E Obrigado, vai Luca. voltar mais vezes aqui pra gente falar de outros temas aqui. Fala dos Pra esse... perrengues da academia é legal. Com certeza. Vamos falar. Tem uns Vamos perrengues falar aí. também um dia dos vídeos que acontecem lá, das cenas que acontecem Cara, engraçadas tem, na academia. Tem. Pronto, tem É bastante. uma boa. É, Vai dar risada. vai Eu dar muita prefiro primeiro risada. eu preciso primeiro excluir o vídeo que eles têm meu, aí a gente Entendi. faz. Fechou. Ótimo. Esse foi mais um Bicast, episódio número 11. 11 já? Tô perdendo as contas. Episódio número 11. Eu acho que é 12, hein? Ou é 11? Tá aqui na thumb bonitinho o É. número do episódio. Antes de terminar, falar dos patrocinadores rapidinho. Duca Estúdio Podcast, aqui onde estamos. Cara, o melhor estúdio de podcast de Campinas. Se você precisa produzir o seu conteúdo, você já tem toda uma estrutura aqui preparada para você produzir o seu podcast, como nós estamos produzindo o nosso aqui, né? Da Bicast. Nós estamos aqui no Duca Studio Podcast. Vem, e o diferencial do Duca não é só a produção do seu podcast, mas ele vai te dar todo o auxílio para você tirar aí o seu projeto do papel, ou se você ainda nem tem o projeto, ele te ajuda a construir o projeto e você coloca aí o seu podcast, o seu produto em prática, disponível em todas as plataformas de streaming. Exato. E do YouTube, né? Exato. E são 3 estúdios climatizados, estrutura completa de som e vídeo. Beleza? E o último do dia, para finalizarmos o episódio, Buritis Brasil Confecções. Então, se você fica muito tempo exposto ao sol, precisa de proteção UV para não ter problemas futuros com a pele, a Buritis ela consegue resolver o seu problema com luvas, manguitos, camisetas. Se você é motorista de aplicativo, motoboy, gosta de praticar um esporte no final de semana, então beach tênis, futevôlei, enfim, se fica muito tempo exposto ao sol, procura a Buritis, que com certeza eles conseguem te ajudar com produtos. Esses são os nossos patrocinadores, e se você quiser fazer parte também, apoiar o nosso projeto, vem para cá, fala com o pessoal da Biconte, com o pessoal da Koala, que produz aqui o nosso conteúdo, e vai ser um privilégio poder ter você também como nosso patrocinador. Exato. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curte aqui, compartilha, manda pros amiguinhos, e é isso, fechamos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.